Ponto importante também para o concurso do Tribunal de Justiça, inclusive um ponto comum aos cargos de técnico e analista, é o ponto referente à ação penal. A ação penal também é um tema de bastante frequência, né, bastante incidência em concursos, sobretudo da Fundação Carlos Chagas. E sobre esse ponto específico, a gente tem que dar realmente um destaque a alguns aspectos importantes da ação e de suas modalidades. Então vamos ver o seguinte: a ação, ela se constitui, na verdade, como um poder, às vezes como um direito, de você requerer uma providência do Poder Judiciário a respeito de determinado conflito de interesse que tenha surgido. A ação é um direito público do indivíduo, é um direito que ele faz valer contra o Estado, para que o Estado, através de um órgão específico, que é o Poder Judiciário, resolva um conflito de interesses que tenha surgido e do qual ele faça parte. Então, se há o surgimento de um litígio, é preciso que esse litígio seja resolvido. Não há possibilidade de que esse litígio seja resolvido com o uso da força. Não vivemos mais numa época de barbárie, em que as pessoas fazem, enfim, justiça com as próprias mãos. Salvo raríssimas exceções em que isso é admitido, na situação em que o Estado não se faça presente, a pessoa só pode resolver o seu conflito se procurar previamente o Poder Judiciário para que esse conflito seja resolvido. E a maneira que você tem, portanto, de provocar o Poder Judiciário é exercendo um direito que é chamado de direito de ação. O direito de ação, portanto, é um direito público do indivíduo, um direito público subjetivo, que ele tem, portanto, de provocar o Poder Judiciário para a resolução de um conflito de interesse, a fim de que, ao final de todo um procedimento que garanta às partes ampla defesa e contraditório, o Estado, portanto, preste a tutela jurisdicional, dizendo quem está certo, dizendo quem está errado, enfim. Quando a gente traz esse estudo da ação, esse conceito de ação para o âmbito penal, a gente vai ter uma certa dificuldade, porque quando a gente estuda na teoria geral do processo a ação, a gente estuda como sendo um direito público que se faz valer contra o Estado, subjetivo, um direito geralmente no sentido de faculdade, uma faculdade que eu tenho, portanto, de provocar o Poder Judiciário. Se alguém não me paga o aluguel devido, eu poderei, portanto, simplesmente perdoar aquele valor da dívida, ou poderei, se quiser, cobrar o aluguel perante o Poder Judiciário. Não posso invadir a casa da pessoa e subtrair bens que sejam suficientes para saldar a dívida. Não vivemos mais numa época de barbárie, não posso fazer, nesse caso, justiça com as minhas próprias mãos. Então, eu tenho um direito público subjetivo, tenho essa faculdade de provocar o Poder Judiciário para que ele reconheça aquele meu direito e garanta, portanto, o pagamento daquele aluguel que foi devido. A gente está tratando da ação no âmbito civil, a gente está tratando da ação no âmbito extrapenal, dentro de uma situação de interesse disponível. No âmbito criminal, a ação é, via de regra, não um direito de alguém, mas a ação é, via de regra, um poder-dever que um órgão específico do Estado possui de provocar a tutela jurisdicional em matéria criminal. A ação no âmbito criminal, ela é uma obrigação de um órgão estatal de promover, portanto, um procedimento que, ao final, culmine, venha a levar a uma condenação do indivíduo pela prática de um crime. Se um crime de homicídio, por exemplo, for praticado, o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, ele não tem uma faculdade de agir, de promover uma denúncia contra aquele que praticou o homicídio, ele tem a obrigação de assim proceder. A ação penal, ela é, via de regra, portanto, uma obrigação que o Ministério Público tem como órgão oficial do Estado de, portanto, provocar o Poder Judiciário para que um procedimento seja iniciado contra o acusado, garantindo a esse acusado ampla defesa e contraditório, a fim de que, ao seu final, ao seu término, o Poder Judiciário, portanto, reconheça sua culpa e o condene pela prática da infração, se assim for o caso.
E por isso que, na verdade, a gente tem que entender a ação dentro de uma dicotomia, porque, embora a ação penal seja realmente um poder-dever desse órgão oficial do Estado, excepcionalmente, a ação penal será realmente um direito no sentido de faculdade. A ação penal será, excepcionalmente, um direito de determinado indivíduo de promover ou não essa ação penal, de provocar ou não a atividade jurisdicional, a atividade do poder judiciário. Eu coloquei para vocês aqui um esqueminha que vai, de certa maneira, auxiliar nessa compreensão. A gente tem a ação penal, então, como verdadeira dicotomia. A ação penal ela pode ser pública, ela pode ser privada. Ela é pública como regra, a ação penal. Ela, portanto, vai, via de regra, se caracterizar como um poder-dever que um órgão oficial do Estado tem de provocar atividade jurisdicional em matéria criminal. Excepcionalmente, a ação penal será de iniciativa privada. Excepcionalmente, portanto, a ação penal será apenas um direito no sentido de faculdade. Uma faculdade que determinado indivíduo terá, vejam que não é mais um órgão oficial do Estado, provocar a atividade jurisdicional do Estado. Um exemplo de crime de ação penal privada, para a gente entender bem essa questão, é o crime contra a honra, um crime de injúria, um crime de calúnia, um crime de difamação. São crimes, na verdade, de ação penal privada. Se alguém pratica uma infração penal desse porte contra mim, se alguém me chama de algum nome que eu não gostei, se alguém deprecia a minha imagem de alguma maneira perante a sociedade, eu tenho a faculdade de agir e oferecer, portanto, uma petição inicial, uma ação penal, propor uma ação penal contra aquele que me ofendeu. Eu tenho essa faculdade, não tenho essa obrigação. Eu posso simplesmente deixar para lá. Eu posso simplesmente não fazer questão de promover ação contra aquele que me ofendeu no crime contra a honra. É um direito que me assiste, porque nesse caso o crime será de ação penal privada. Pois bem, a ação penal pública, ela tem duas características que o candidato tem que realmente saber de cor salteado. Primeira característica da ação penal pública é que a titularidade da ação penal pública é de um órgão oficial do Estado que a gente chama de Ministério Público. O artigo 129 da Constituição Federal estabelece, portanto, essa titularidade a esse órgão do Estado, Ministério Público, de promover a ação penal pública. Ele é o dono da ação penal pública. Enquanto na ação penal privada, a gente vai verificar que o titular da ação penal não vai ser esse órgão oficial do Estado. Na ação penal privada, o titular da ação será a própria vítima ou seu representante legal, que são chamados de querelantes. O querelante é o titular da ação penal pública, é a própria vítima ou seu representante legal, já que a atuação do Ministério Público em ação penal privada é uma atuação de meramente fiscal da lei e não de titular da ação e não de parte. Outra característica importante dentro dessa divisão da ação penal é justamente em relação à petição inicial. Na ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público e a petição inicial será chamada de denúncia. A denúncia é a petição inicial da ação penal pública. Esse é um ponto também que deve ser destacado. Na ação penal privada, em que o titular da ação será a própria vítima ou seu representante legal, a petição inicial será chamada de queixa-crime. Que, repito, isso é importante destacar, aliás, a queixa-crime não é o que se faz em delegacia quando você vai registrar uma ocorrência. Registrando a ocorrência de uma infração penal, você está noticiando o crime. Queixa-crime está aqui no sentido de petição inicial de ação. E seja a denúncia, seja a queixa-crime, todas elas devem observar um ponto importante dentro do Código de Processo Penal, que o candidato também tem que estar atento, previsto ali no artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41 do Código de Processo Penal, portanto, ele traz as formalidades que são exigidas de uma denúncia ou de uma queixa como petições iniciais das ações penais. O artigo 41, portanto, ele estabelece que a petição inicial ela deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
Vejam que o artigo 41, ele estabelece as formalidades da petição inicial na ação penal pública e privada. Ele inicia falando em denúncia ou queixa, ação penal pública e ação penal privada. Estabelecem requisitos como indispensáveis e, ao final, ele traz um requisito como um requisito dispensável, um requisito facultativo da petição inicial nesse tipo de ação. Ele fala, quando necessário, o rol das testemunhas, portanto, é um requisito opcional. As partes podem, se quiserem, portanto, fazer o arrolamento, fazer o elenco, de suas testemunhas, ou poderão simplesmente dispensar as testemunhas porque acham que pode provar aquilo que desejam através de outros mecanismos de prova. Então, a questão aqui no artigo 41 da testemunha é dispensável e isso também deve ser destacado por vocês. Bom, quando a gente estuda a ação penal e a gente estuda essa divisão na ação penal, pública de um lado, a ação penal como um poder-dever de um Ministério Público promover, portanto, a ação, ou a ação penal como privada, como sendo realmente uma faculdade que a vítima ou seu representante legal tem de promover, portanto, provocar atividade jurisdicional, a gente tem que estudar as espécies de ação penal pública e as espécies de ação penal privada, até porque muito do que vai ser dito de agora em diante vai depender também desse conhecimento. A ação penal pública, ela tem duas modalidades, como a gente também pode visualizar aqui no material. A ação penal pública, ela pode ser condicionada ou incondicionada. E o que seria isso? Na ação penal pública incondicionada, a atuação do Ministério Público não vai estar subordinada, não vai estar atrelada, não vai estar submetida à manifestação de vontade de ninguém. Não há necessidade de que ninguém se manifeste para que o Ministério Público possa, portanto, atuar. A sua atuação não está condicionada, veja o nome, incondicionada, não está vinculada, não está submetida, não está subordinada à manifestação de vontade de ninguém. Na ação penal pública condicionada é diferente. Na ação penal pública, a necessidade do Ministério Público se sujeitar, se submeter para poder atuar a uma manifestação de vontade, que pode ser da própria vítima ou então do seu representante legal. Se um crime de homicídio for cometido, o Ministério Público não precisa da manifestação de vontade dos familiares da vítima ou da própria vítima, se o homicídio for tentado, para que ele possa oferecer denúncia contra aquele que praticou esse delito. Porque o homicídio é um exemplo claro, um exemplo típico de crime de ação penal pública incondicionada. Se um crime de roubo for praticado, se uma extorsão mediante sequestro for praticada, se esses crimes forem praticados, não há necessidade da manifestação de vontade de ninguém para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, fazendo, portanto, dando início, portanto, a uma ação penal contra aquele acusado da prática desses delitos. Agora, se algumas infrações específicas forem cometidas, o Ministério Público só poderá atuar diante de uma autorização, digamos assim, diante de uma manifestação de vontade da vítima ou do seu representante legal, ou de, às vezes, até algumas autoridades estabelecidas pela lei. A manifestação de vontade, ela é exigida num crime de ação penal pública condicionada, a exemplo da lesão corporal leve hoje, para que o Ministério Público possa oferecer denúncia contra alguém por lesão corporal leve, é necessária, portanto, a manifestação de vontade da vítima. Ah, mas isso não está no Código Penal, mas se vocês verificarem a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ela tem um dispositivo na parte criminal que estabelece, portanto, essa qualidade para o crime de lesão corporal leve. Ou seja, o crime de lesão corporal leve passou a ser crime de ação penal pública condicionada em 95 e, portanto, há necessidade de manifestação de vontade da vítima ou do seu representante legal para que o Ministério Público possa atuar nesse tipo de ação. Num crime, por exemplo, do artigo 147 do Código Penal, um crime típico muito frequente de ameaça, também há necessidade de manifestação de vontade da vítima. O Ministério Público só pode oferecer denúncia por ameaça se houver, portanto, autorização, aquiescência, manifestação de vontade da vítima, permitindo essa atuação do Ministério Público. Por isso que a ação penal é chamada de pública condicionada, ela é vinculada, ela é subordinada,
ela é, portanto, submetida a uma manifestação de vontade. Que manifestação de vontade é essa? A representação criminal da vítima ou do seu representante legal, que na verdade é a maioria, né, dos exemplos que a gente tem de manifestação de vontade dentro da ação penal pública condicionada, mas a gente também tem que estar atento ao fato de que na ação penal pública condicionada, outra manifestação de vontade possível é a requisição do ministro da Justiça. Às vezes, o Ministério Público fica subordinado, submetido a uma requisição do ministro da Justiça para poder oferecer denúncia em determinados tipos de infrações, como, por exemplo, os crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro que esteja em visita oficial ao Brasil. Como saber, Ricardo, se o crime é de ação penal pública se o crime é de ação penal pública condicionada? O legislador é quem vai dizer, não há necessidade da gente estar tendo tanta preocupação com isso, porque se a lei diz que este crime só se procede mediante representação, se a lei diz que este crime só se procede mediante requisição do ministro da Justiça, eu já vou entender de imediato que o crime é de ação penal pública condicionada, porque a representação e a requisição são as manifestações de vontades exigidas nesse tipo específico de ação penal. Agora, se a lei se omitir, se a lei nada disser a respeito da representação, da requisição, não falar nada, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos, tal. Se a lei não diz nada a respeito de representação e de requisição, é porque nós estamos dentro da regra da ação penal pública, que é a ação penal pública incondicionada. Na verdade, para a gente visualizar bem essa questão, a ação penal pública é a regra da ação penal. E dentro da ação penal pública, a regra será a ação penal pública incondicionada. Ela é a regra da regra e, portanto, se ela é a regra absoluta, né, então a gente não tem a necessidade de estar em cada crime dizendo quando é que a ação penal vai ser pública e incondicionada. A omissão do legislador já caracteriza que o crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, para que o crime seja de ação penal pública condicionada, ele tem que dizer que o crime só se procede mediante representação, que o crime só se procede mediante requisição. Mas, Ricardo, eu estou vendo aqui um artigo e ele está me dizendo que este crime só se procede mediante queixa. Como enquadrar, então, né, esse crime dentro da ação penal? Ele é de ação penal pública, incondicionada ou condicionada? Ora, se o legislador disse que o crime só se procede mediante queixa, queixa é petição inicial de ação penal privada. Então a gente já está em outro âmbito de atuação aqui. A gente não está falando mais da ação penal pública, mas estamos falando agora da ação penal privada. Vamos ver de novo aquele esqueminha que eu coloquei para vocês, né? E a gente visualiza bem aqui, né, que a ação penal ela pode ser pública, ela pode ser privada. Então, se o legislador disse que a ação penal ela depende de queixa, que o crime depende de queixa, né, é porque não estamos mais no âmbito da ação penal pública, e sim no âmbito dessa exceção que é na ação penal, que é a ação penal de iniciativa privada. E ela tem 3 modalidades que são muito importantes de nós para a gente discutir aqui. A ação penal privada ela pode ser exclusiva, ela pode ser personalíssima ou ela pode ser subsidiária. Vamos então analisar cada uma delas porque isso também é importante. A ação penal privada é aquela em que o titular da ação é a própria vítima ou seu representante legal, que assume a nomenclatura de querelantes no processo. Não são chamados tecnicamente de autores do processo, mas são chamados de querelantes. A gente tem 2 figuras na ação penal privada. O querelante, que é o autor da ação, e o querelado, que é o réu, que é o acusado do crime, é o réu da ação penal. Enfim, a ação penal privada, ela, além de ter como titulares a vítima e o seu representante legal, tem como petição inicial a queixa-crime. E a ação penal privada pode ser apresentada dessas 3 formas que a gente acabou de ver. A ação penal privada ela pode ser chamada de exclusiva, quando o direito de queixa pode ser exercido tanto pela vítima quanto por seu representante legal. Ela pode ser também chamada de personalíssima, quando o direito de queixa só pode ser exercido pela vítima e ninguém mais. Ah, existe isso? Existe sim. Eu costumo pedir aos meus alunos um exemplo
de crime de ação penal privada personalíssima. Um exemplo de crime em que somente a vítima pode, portanto, exercer esse direito de queixa e, na verdade, a única coisa que eles podem me fazer é dar um exemplo só, já que, na verdade, em todo o ordenamento jurídico, nós só temos atualmente um crime de ação penal privada personalíssima e ele está no artigo 236 do Código Penal Brasileiro. É o crime de induzimento ao erro essencial e ocultação de impedimento ao casamento. Se vocês verificarem o parágrafo único do artigo 236, ele diz que a ação penal dependerá de queixa do contraente enganado. É o único crime que a gente tem hoje de ação penal privada personalíssima, aquele cujo direito de queixa só pode ser exercido pela vítima e ninguém mais. E a ação penal privada subsidiária? O que seria isso? A ação penal privada subsidiária, ela ocorre numa situação peculiar, numa situação interessante. O Ministério Público, veja que eu estou falando de ação penal pública, viu? O Ministério Público, ação penal pública. O Ministério Público, ele, quando vai oferecer uma denúncia contra alguém pela prática de um crime de ação penal pública, ele tem prazo para isso. A partir do dia em que o Ministério Público recebe o inquérito policial, ou a partir do dia em que o Ministério Público recebe os elementos de informação que vão ser o suporte para oferecer a denúncia, ele tem um prazo para exercer, portanto, essa atividade. Ele tem um prazo para poder denunciar o indivíduo, né, pela prática do crime. O prazo que o Ministério Público tem é o seguinte: em caso de acusado, em caso de réu que esteja preso, em caso de indiciado que esteja preso, o indivíduo estando preso, o Ministério Público, a partir do momento em que recebe os elementos de informação ou que recebe o inquérito policial, ele tem prazo para oferecer denúncia. Esse prazo poderá, portanto, variar, poderá ser de 15 dias ou poderá ser de 5 dias. Ele tem 5 dias para oferecer a denúncia caso o indiciado esteja preso e terá, portanto, 15 dias para oferecer denúncia caso o indiciado esteja solto. Então, a ação penal privada subsidiária está dentro desse contexto. Caso o Ministério Público não ofereça a denúncia nesses 5 dias ou nesses 15 dias que ele tem, a depender do indiciado se o indiciado estiver preso ou se ele estiver solto, né? Passado esse prazo, portanto, sem que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia, diante da desídia do Ministério Público, se ele deixou passar esse prazo todo em branco, sem fazer nada, então a própria vítima ou seu representante legal terão direito de oferecer a queixa-crime em substituição àquela denúncia que não foi oferecida. Você foi vítima de um crime de ação penal pública. O inquérito foi instaurado, portanto, contra o ofensor, contra o criminoso. O Ministério Público recebeu esse inquérito, o indiciado estava solto. Tem 15 dias o Ministério Público para oferecer denúncia. Você, como vítima, naquela expectativa para que o Ministério Público oferecesse denúncia, e o Ministério Público não ofereceu a denúncia contra o infrator, contra aquele que causou uma lesão a você. Ora, passados os 15 dias, se o indiciado estiver solto, ou os 5 dias, se o indiciado estiver preso, sem que o Ministério Público tenha, portanto, oferecido a denúncia contra o indiciado, você, como vítima, passará a ter, portanto, a possibilidade de oferecer uma queixa-crime em substituição àquela denúncia que não foi feita. Então, é uma garantia, é um direito fundamental, aliás, do cidadão, previsto na Constituição Federal no seu artigo 5º. O direito que o cidadão tem de promover uma ação penal privada subsidiária, caso realmente assista a essa desídia do Ministério Público, caso assista a essa inércia do Ministério Público. Não é técnico falar assim, mas é realmente didático dizer que a ação penal privada subsidiária da pública é uma ação pública que se tornou privada por conta da inércia do Ministério Público. Se o Ministério Público tem prazo para oferecer denúncia e não faz, a vítima terá, portanto, o direito assegurado a promover a ação penal em substituição ao Ministério Público que não quis, ou por algum motivo, não ofereceu a petição inicial da ação penal pública e o fará através de uma queixa, uma queixa-crime, uma espécie de ação penal que a gente chama de ação penal privada subsidiária. Então, muita atenção a esse prazo que o Ministério Público tem
para oferecimento de denúncia. 5 dias se o indiciado estiver preso, 15 dias se o indiciado estiver solto. E a partir do momento em que se esgota o prazo do Ministério Público, a vítima terá a possibilidade de oferecer a sua queixa-crime em substituição àquela denúncia que não foi oferecida em tempo oportuno, né? E terá a vítima, portanto, 6 meses para fazer isso, que é o prazo decadencial, 6 meses para oferecer essa queixa-crime a partir do dia em que se esgota o prazo do Ministério Público para tal. Então, eis aí as 3 modalidades, né, de ação penal de iniciativa privada. Ela pode ser exclusiva, quando o direito de queixa pode ser exercido tanto pela vítima quanto por seu representante. Ela pode ser personalíssima, o único exemplo, o artigo 236 do Código Penal, em que o direito de queixa só pode ser exercido pela vítima e ninguém mais. Ou ela poderá ser subsidiária, que é aquela ação penal pública que se torna privada pela inércia do Ministério Público em oferecer denúncia num prazo legalmente estabelecido para isso. Na ação penal privada subsidiária, a gente tem o exercício de um direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.